Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. A sua casa, a sua família, o seu dia, a sua semana que só está começando. Que seja maravilhosa, cheia de favor, de boas notícias, que Deus dê a você visão, entendimento, clareza. Sim, tudo que você fizer, que seja, como diz a Bíblia, na vida do justo, que medita na palavra de noite. Tudo que fizer prosperará. Em nome de Jesus, que você seja altamente abençoado, altamente favorecido. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Busque-o enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Ele é o pão da vida. Ele é. Ele é o que eu preciso e você também. Ele tem tudo que nós precisamos. Ele é a resposta. Ele é a solução. Jesus Cristo. Ele deve ser colocado no centro da nossa vida. E tudo que fizermos, qualquer decisão, tem que ser com base nele, no que ele falou, reconhecendo o senhorio dele, a vontade dele. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Não é o que eu quero, o que ele quer. O que ele falou. Que nós precisamos levar a sério. Nós precisamos levar a sério o que ele falou. O que está escrito? Jesus respondeu para Satanás, está escrito. Então eu preciso saber o que está escrito. Eu não posso aceitar engano na minha vida, porque o engano leva à destruição. Meu povo tem sido destruído por causa da falta de conhecimento. Então, mas ali em Oséias, o povo havia rejeitado o conhecimento, rejeitado a verdade. E decidiram, não só o povo, os sacerdotes, o povo, todo mundo, eles decidiram ficar com o engano, com a mentira. Deus falou, mas acho que não é bem assim. Eu posso fazer do meu jeito. Bom, não pode. Biblicamente não pode. E eu sinto que o Espírito Santo me leva a insistir neste assunto, certamente porque deve haver engano. Talvez você ainda mantém uma linha de pensamento enganosa. Você está abraçando mentiras. Você está se convencendo, talvez, de algo que vai ser, que vai dar certo, que pode dar certo, que é bom, que pode levar a sua vida a perdas irreversíveis. Eu vejo isso acontecer
lamentavelmente, muitas vezes, a pessoa vai à base de achismos, de opiniões, ela abraça o engano para a vida dela, rejeita a verdade, e isso a leva para perdas e fracassos muito grandes. Leva sempre para a destruição, para o sofrimento. Então, olha aqui, ó, a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Aqui o Senhor estava falando de Jericó. Jericó era o dízimo da terra. Jericó foi a primícia da terra. Deus sempre permitiu que o povo pegasse o despojo antes e depois de Jericó, mas em Jericó não. Ele disse não. Tem coisa aqui que vai para destruição, vai ser queimada. A prostituta Raabe, com tudo que família, tudo que é dela, vai ser preservado, porque ela creu, ela escondeu os espias. E toda a parte do tesouro daí, ouro, prata e tal, isso vai para o tesouro do Senhor. Então o Senhor especificou. Ele falou, de Jericó não pega nada. Parte é para a destruição, parte é para o tesouro do Senhor, e a prostituta Raabe, a única pessoa com família que vai sair daí vivo é Raabe com sua família. Ponto. Ele especificou. Tá claro, não tem um jeitinho, não, mas eu acho, não, ó, quando o Senhor falou para Saul, destrua com Amaleque, com os amalequitas, não deixa ficar nada. O que Saul fez? Ah, não é bem assim, Deus não vai se importar se eu deixar o melhor aqui para oferecer para ele. Bom, ele deixou o rei vivo, com o melhor das ovelhas, o melhor do gado, e depois justificou para Samuel que era para oferecer o Senhor. Qual foi a resposta? É melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor disse, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Bom, foi exatamente isso que aconteceu aqui, e com Saul, ele perdeu o reino. O Senhor o rejeitou, mas rejeitou ele, a descendência dele, rejeitou. Acabou. Porque ele fez do jeito dele. No caso de Saul, foi uma obediência parcial. E obediência parcial é desobediência. Pequeno para Deus não é insignificante. Não significa que é insignificante. Pequeno para Deus é tão importante quanto qualquer. Não tem pequeno para Deus, na verdade. Não tem pequeno para Deus. Tanto que Jesus falou que nem um tio, nem um jota vai ficar sem o seu cumprimento. Tanto que ele falou, se alguém tirar um tio, um jota. Não pode pôr nem tirar. É o que está escrito.
tem que ser respeitado. A palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é sagrada, é o livro santo. E ela nos guia. Ela precisa ser honrada, obedecida, porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus para nós. Se Deus falou isso não, ele está dizendo não. O não de Deus é não. Não é quem sabe, talvez, só isso aqui, não. Deus disse não, é não. Aí, mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Será que alguém quer a ira de Deus contra ele? Hã? Por favor. Por favor. Não. Mas quando eu passo por cima do que Deus falou, eu simplesmente ignoro. Como que assim? Não, não é importante. Eu é que sei. Deus não vai ligar. É pequeno. Ele não vai se importar. E aí esse negócio cresce, né? Porque quem não conhece a Deus cria um Deus parecido com a pessoa, né? E aí esse Deus parece com ela. Pensa como ela. E é daí que vem essas frases de eu não acho que Deus se importa com isso, eu não acho que Deus quer isso. E por aí vai. Agora, que um ímpio fale assim, ele é cego. Eu vou cobrar a vida de quem está morto. Mas o duro é quando alguém que está tendo acesso, conhecimento aqui, contínuo, está ouvindo, está passando por cima. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Presta atenção. Você não vê aqui oração. Se o Josué, neste momento, tivesse pedido uma direção para Deus, orado, provavelmente o Senhor teria mostrado isso aqui. Mas eles precisaram dessa lição. E ela foi muito importante. Tanto que eles levantaram um memorial para quando alguém passasse ali, lembrasse. Acã com sua família foram destruídos. Levou Israel a perder uma guerra, a perder 36 soldados, porque passou por cima do não de Deus. Passou por cima da palavra de Deus. Ignorou. Tratou como não é bem assim. Deus não vai se importar. Aqui você vê já uma certa autossuficiência. Eles só estão falando. Eu acho. Não precisa nem mandar todos os soldados. 2.000, 3.000 tá bom. Porque o pessoal é fraquinho. É só uma vilinha. Pois é. Eles tinham acabado de vir de uma vitória impossível. Porque Jericó era impossível, a cidade mais antiga, com muralhas impenetráveis, e simplesmente caíram, ruíram. Então Jericó, que era para ser um problemão, foi só vitória. Ai, que era assim, sabe? Um problemico, assim, sabe aquele probleminha assim, desse tamanhozinho? Não é nada. Sabe aquele negócio que você faz com o pé nas costas? Mas se você estiver com Deus, se a bênção do Senhor estiver sobre você,
Porque eu estou acostumada a ver uma coisinha pequena virar um negócio gigante, incontrolável, que foi o que aconteceu com Ai. A vila de Ai virou um problema gigante. Mas um problema tão grande para eles, que desanimou todo mundo, levou à prostração. E óbvio que a mensagem que passou para toda a terra é que Israel não era tão forte assim, que foi um dos medos do Josué. Agora esse povo vai vir contra nós, porque depois que nós perdemos para Ai, meu Deus, nossa fama estava lá em cima, agora caiu. Porque o inimigo que você enfrenta vai dar crédito a você ou vai te derrubar. Enfrentar o Golias tornou o Davi um herói nacional. Um herói nacional. Enfrentar Jericó levou o povo lá em cima. Agora, perder para Ai, meu pai, era um inimigo assim, de pouca relevância, entendeu? Então, não era para ser um problema, mas se tornou. Por quê? Porque aqui ficou evidente que toda a força deles vinha de Deus. Eles eram, assim, imbatíveis com Deus. Sem Deus não era nada, não sobrava nada. Até a vila de Ai botava eles para correr. Tá vendo? É isso que falta em muita gente. Entender que é Deus. Nossa vitória vem de Deus. É Deus. Outro dia eu ainda falei isso para a igreja. Se você passar num poste e ver uma tartaruga, você sabe que foi alguém que colocou lá. Porque ela não vai subir. Ela não dá conta de subir. E é assim com a nossa vida. Nós somos a tartaruga no poste. As pessoas olham e sabem que o que está acontecendo na nossa vida é Deus. E eu me sinto honrada em poder dizer, eu sou a tartaruga no poste. Se eu estou no poste, foi Deus que me colocou lá. Entendeu? Quando você tem isso claro, você não vai passar por cima do não de Deus. Porque você sabe que não é você, é Deus. É Deus. Israel tinha que entender. Ei! Pessoal, acorda! Sou eu na vida de vocês. E se eu deixar vocês, até Ai põe vocês para correr. Até os homens de Ai coloca vocês para correr. E aí, ó. Então não precisa. Envia uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Eles estavam desolados, não tinha força para nada. Não acreditavam no que estava acontecendo. Disse então Josué, soberano, eu amo o Josué, mas eu aprendo muito. Olha o que os sentimentos fizeram com ele. Ele duvidou do caráter de Deus aqui. Porque olha o que ele disse, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Você vê que ele estava tudo atrapalhado aqui. Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Mas isso não é o caráter de Deus, ele nunca tinha visto isso. Antes
nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Peraí, Josué. Não, Josué, como assim se contentar com menos? Para, Josué. Peraí, tem algo errado aqui. Esse não é o padrão de Deus. É para essa direção que ele tinha que ter ido. Peraí, tem algo errado aqui. Esse não é o padrão de Deus. Deus não é homem para que minta. Ele não iria nos trazer para cá para uma coisa dessa. Tem algo errado. E não é em Deus. Nada de que antes me contentava, vou contentar com menos. Igual já vi gente. Ai, não sei por que eu dei esse passo de fé, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. O problema não foram os passos de fé. Foi a fé que mudou. Aqui tinha mudado. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. Ele já estava sofrendo por antecipação. Conjecturando, ó, o que vai acontecer. Que farás então pelo teu grande nome? Eu amo essa parte. O Senhor disse a Josué, levante-se! Por que você está aí prostrado? Levante-se! É o que muitas vezes Deus está falando para algumas pessoas. Para de lamúrias! Esse não é o meu padrão. Tem algo errado e você não está olhando para isso. Levante-se! O que você está fazendo aí prostrado? Eu não te chamei para viver prostrado, de cabeça baixa, para se contentar com menos. E para ficar lamuriando. E sofrendo por antecipação. Israel pecou. Não passou pela tua cabeça que alguma coisa devia estar errada? Israel pecou. Violou a aliança, quebrou o princípio que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e escondeu-as e as colocou junto a seus bens. Olha aqui, ó, se apossou das coisas consagradas, roubou, claro que tinha roubado. O Senhor não tinha dito? Tem coisa que vai para a destruição, tem coisa que é minha. Isso aqui é para o tesouro do Senhor. Se alguém botar a mão, está roubando. Está roubando. Jericó era o dízimo da terra. Escondeu-as. Como se pudesse esconder de Deus. Olha o tamanho da cegueira de algumas pessoas. Elas estão fazendo tudo escondidinho. Ah, ninguém sabe, ninguém viu. Oh, meu querido. Antes todo mundo soubesse, Deus não. Mas ainda que ninguém saiba, Deus sabe. E você não pode escapar das mãos dele. E as colocou junto a seus bens. Colocou junto aos seus bens aquilo que é meu. Por isso os israelitas, é por isso! A resposta está aqui. É por isso que os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Foi o que vocês plantaram, o que vocês causaram. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor, cometeu loucura em Israel. Quer dizer, o Senhor está dizendo, me desobedecer, passar por cima da minha palavra é loucura. É coisa de gente que está maluca, é tola, porque vai dar errado. Eu não posso ser com vocês enquanto vocês não tirarem o mal, o pecado do meio de vocês, o anátema, a maldição. Eu não posso ser com vocês. Aqui está a resposta para muita gente. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Quando ele diz não, é não.
Aqui está a resposta. Aí não sei por que está acontecendo isso. Aqui está a resposta. Deus tem vitória para você, uma vitória completa. Mas se você ultrapassa o limite, faz aquilo que ele falou, não. Você só vai pegar problemas, ele não vai poder ser com você. Não vai poder ser com você. Então, preste atenção. Não mexa nas primícias. Busque a Deus em primeiro lugar. Dê a Deus o melhor da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro. É para Deus. Coloca Deus no centro e construa a sua vida com base na vontade dEle. Busque saber o que a palavra dEle diz. Nunca passe por cima do que Ele falou e acredite que aquilo não vai ser nada, vai dar tudo certo. Algumas pessoas estão acreditando em mentiras. O Acã acreditou numa mentira, que não era bem assim. Que ele podia pegar o que ele queria e ia terminar tudo bem. Não terminou tudo bem. Nem para ele, nem para a nação toda. Afetou todo mundo. Porque o pecado é um câncer. O pecado é uma maldição. Satanás só mata, rouba e destrói. Nós não podemos brincar com o pecado e achar que vai dar tudo certo. Não vai. Quebrar um princípio e achar que vai dar tudo certo. Não vai. Não honrar princípios e acreditar na mentira que vai dar tudo certo. No final, Deus não vai se importar. Ele se importa, sim. Se Ele falou, Ele quer que Ele seja levado a sério. Jericó era o dízimo da terra. E Acã tocou naquilo que era do Senhor e atraiu só perdas, como Deus havia dito. Atraiu dor, destruição, sofrimento, morte, vergonha. Tudo que ninguém quer. Ele atraiu o pior. Por quê? Ele passou por cima do que Deus havia falado. Ouça essa palavra. Se levanta e se alinha com o Senhor. Em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está respondendo pessoas aqui. O Senhor te ama e está enviando essa palavra para levá-lo a um alinhamento. E assim você terá vitória. Quando o povo tirou o anátema, a vitória veio. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor meu Deus, eu oro para que essa palavra tenha entrado, tomado os corações profundamente e transformado. Que essa pessoa esteja vendo e se conscientizando da verdade e com muito temor já tenha se levantado, pronta para se alinhar com o Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, eu consagro tudo. E peço essa visão clara, esse discernimento, esse temor nos corações. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, prospera altamente e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra hoje tenha mudado vidas para sempre. Que essa pessoa já tenha abraçado a verdade e decida se mover com base nela. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995, na Moca, onde estamos. Às 9, vamos realizar a reunião das primícias para a família amada de Deus. Teremos batismo, pegue sua família, traga um convidado e vamos honrá-lo. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.